Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Pode Avançar. Aqui a gente promove o teu crescimento através de lições importantes, dicas de livros, treinamentos e histórias inspiradoras. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, é o nosso amigo pastor Paulo Prazeres. Pastor, seja bem-vindo. O pastor Paulo, ele é formado em teologia, é mestre em teologia, ele foi comportor antes do período letivo da faculdade, durante a faculdade. Ele também foi departamental de jovens por mais de 8 anos. Atualmente é o nosso evangelista, ministério pessoal, escola sabatina, pequeno grupo, ministério das possibilidades. Nossa, pastor, muitas atividades. Que benção, pastor. Seja bem-vindo, tá? Obrigado, pastor Gabriel. Quero dar um abraço para vocês aí. Quero dizer que estou muito feliz por estar aqui num momento muito especial, num departamento tão especial, em algo que realmente nessa igreja é profético. Então, para mim é um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado, pastor. E amigos, o nosso tema de hoje é sobre a comportagem na formação pastoral. A gente acredita, e baseado naquilo que nós já temos escrito, que é profetizado, que a comportagem tem um papel importante, tanto no evangelismo, como também uma grande escola para a vida, né, para o desenvolvimento. E pastor Paulo, é bem real, pastor, estudante de teologia tem mesmo que passar pela comportagem? Será que não dá para fazer alguma outra coisa? Será que eu não posso, nas minhas férias, fazer outras atividades ali, pagar minha faculdade? Vou ter 30 anos aí para evangelizar, então vou usar minhas férias para outros fins. E aí, pastor, precisa mesmo passar pela comportagem durante o período de teologia, pastor? Pastor Gabriel, eu vou te falar uma coisa do meu coração. Eu acho que, obrigatoriamente, todo estudante, principalmente de teologia, deveria comportar. Nossa, Na minha pastor. época, por exemplo, eu tenho 26 anos de formado. Eu tenho muitos colegas que trabalharam com vendas de cabide, com venda de trufa, com venda de um monte de coisa. E quando eles voltavam para o seminário, eles olhavam para nós e diziam assim: eu estou me sentindo vazio, está faltando alguma coisa. Isso é profético, né? A profetisa fala das visões que elas teve no final dos tempos, da literatura, o que seria nos lares, nas estantes, Sim. na casa das pessoas, porque vender trufa qualquer um vende, vender cabide qualquer um vende. Então, na verdade, não é apenas você ter dinheiro para se sustentar na faculdade. Quando nós pensamos em fazer teologia, nós esquecemos de tudo e sonhamos com a missão. E publicações e comportagem é parte da missão. Ela é 70% da missão quando nós estamos no colégio. Nós temos boas informações que nem todas usamos. Agora, técnica de comportagem, técnica de venda, técnica de olhar nos olhos, técnica de bater na porta, nós vamos viver todo o nosso ministério, dia a dia, nós vamos viver algumas coisas que nós aprendemos com publicação. Então, pessoalmente, uma ideia minha, eu acho que todo estudante de teologia deveria passar pela comportagem. Pastor, o senhor até já citou aqui, né, já vai 26 anos formado, o senhor é um pastor que tem muita experiência, e faz pouco tempo que eu conversei com um pastor que atua no distrito, ele falou assim para mim: Gabriel, eu aprendi a visitar, a ter alegria nas visitas, no colégio, quando eu passei a trabalhar nas férias, visitando as pessoas de casa em casa. E eu não sei, pastor, se hoje é um desafio, se não é, essa questão de visitas, se é muito comum, mas assim, a comportagem ajuda nesse processo da visitação, ou talvez ali é, levar a pessoa a tomar uma decisão também. Se eu acho que a comportagem pode contribuir nessa prática pastoral? Com certeza, amigo, é essencial. Como eu falei para vocês, muitas das coisas que eu faço hoje no distrito, que eu faço no departamento, eu aprendi na comportagem. Então, por exemplo, eu conheço muita gente que era tímido e começou a perder a timidez na comportagem, que não sabia subir no púlpito e dando palestras com livros de saúde, por exemplo, Sim. perder a timidez. Pessoas que tinham medo de gente e vão assim para o colégio, é muito comum. E quando eles batem de porta em porta, quando eles olham nos olhos, eles começam a aprender a parceria dupla. Eu já chorei muito com comportagem, eu já ajoelhei e disse assim: Senhor, o Senhor não quer que eu volte para o colégio, o Senhor não quer que eu seja pastor. E eu nunca fui tão provado, a minha fé nunca foi tão provada, a minha confiança em Deus nunca foi tanto, nem no ministério, como foi na publicação. Então, muitas das coisas que eu tenho no ministério hoje, eu automaticamente aprendi comportando. E não é assim, quando um professor ou alguém for lá nos recrutar para trabalhar. Isso foi no dia a dia, é de casa em casa, é colocar a caixa nas costas, é olhar nos olhos, é tremer com Deus, é de madrugada chorar com Deus, é jejuar, é dizer assim: Senhor, o Senhor não quer que eu volte para o colégio? E depois, quando você vê a mão de Deus agindo, os milagres que Deus faz, você chora de gratidão. Então,
Eu nunca tive no meu ministério, nesses 26 anos, nos 4 anos de teologia, uma experiência tão forte como foi na comportagem, principalmente no tempo de seminário. O pastor Paulo falou uma coisa aqui, gente, que é muito importante, que mexeu comigo profundamente. Quando você é estudante de teologia, como nós já fomos, eu saí do seminário já faz uns 7, 8 anos, pastor há mais tempo, mas quando eu ia para as férias, eu ia com o entendimento que eu precisava daquilo, não apenas para me manter, porque muitos fazem isso pela manutenção, mas também pela missão. É porque, às vezes, pastor, eu fico preocupado que alguns tendem a ir para o curso de teologia, para o seminário, pensando nas facilidades, ou imaginando que o pastor é aquele cara que prega a cada culto, que é querido pelos irmãos, que os irmãos acabam realizando quase tudo aquilo que o pastor solicita em prol da igreja, e a gente vai criando assim uma visão romântica do ministério, quando na verdade a gente lida com pessoas, tem seus desafios, tem as diferenças, existem comissões que são extremamente difíceis de serem coordenadas, serem direcionadas, e aonde é que a gente aprende tudo isso? Um outro detalhe é que a obra de alcançar alma, de salvar alma, não é simples. Desde o campo, na comportagem, ou quando você decide ir a um evangelismo público, você está lutando contra as forças do mal, você está vivendo conflitos, coisas acabam surgindo imprevistas. Quem nunca fez um evangelismo, que começou a fazer um evangelismo, do nada o projetor parou. Você trouxe extensão novinha, ela não funciona. Então você acha que você está lutando contra quem? E é onde é que a gente desenvolve essa fé, pastor? Onde é que a gente desenvolve essa perseverança? Exatamente, amigo, é na comportagem. Estou falando isso de coração. Não estou falando porque eu sou pastor, eu estou falando para você de coração. A profetisa diz em vários momentos que a publicação, os comportores entram em lugares que nós pastores não entramos. Então, se eu vou fazer teologia e sonho com o ministério, eu deveria passar pelas publicações. Porque não é como você falou, sentar no escritório, eu quero ser pastor, eu quero ser departamental, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não. Nós estamos aqui para trabalhar olho a olho, olhar para as pessoas, conversar com as pessoas, convencer as pessoas. Nós temos que dar grandes conselhos. E nós buscamos nesses livros e no poder desses livros nos corações. Quando eu olho, por exemplo, quando a irmã White diz que anjos estão conosco, quando nós batemos numa porta, isso mexe com o meu coração, isso mexe profundamente. Então, fazer uma visita não é difícil. Mas quando você aprende nas publicações, na comportagem, como visitar é diferente. Eu amo visitar. Eu sempre fui um pastor, graças a Deus, muito visitador. Eu tinha uma escala, eu levava ancião comigo, eu levava liderança comigo para a gente visitar. Então, as minhas igrejas, praticamente, eu visitava todos os membros, que são várias famílias. Mas que prazer de sistematizar, de visitar, de olhar nos olhos, justamente na comportagem. Antes de fazer teologia, eu comportei um ano. Antes de fazer teologia, eu fui obreiro bíblico. E quando eu fui para o colégio, eu tinha prazer. Eu não tirava férias. Eu saía do colégio, eu estudei na Bahia, eu fazia a prova de manhã, ia para a Feira de Santana, meio-dia, pegava um ônibus para ir para Minas Gerais. Eu comportei 7 feiras em Minas Gerais. Um lugar difícil, as pessoas diziam, olha, lá muito católico, o pessoal de lá é mais sério, é mais fechado, e vocês não vão conseguir. Deus sempre abençoe. Eu tenho uma dupla de um amigo, até hoje, de 30 anos de ministério, que nós éramos uma dupla forte. E nós íamos, e já trabalhei com palestras em igrejas, já trabalhei com belas histórias da Bíblia, já trabalhei de casa em casa. Já tive o privilégio de entregar para o homem que hoje é prefeito do Vaticano. Se eu vendesse cabide, nunca aconteceria isso. Nossa. Não estou criticando quem faz. Mas entendam, ele era arcebispo primaz do Brasil, Dom Lucas Moreira Neves, e eu fui levar para ele o Grande Conflito. E o livro Vida de Jesus, na época de Natal, estava comportando. E eu fui entregar esse livro para ele, e ele assinou no prospecto. E eu visitei todas as igrejas católicas ali do Pelourinho, daquela região. E o que eu fazia? Quando eu começava a dar oferta, eles rejeitavam. Eu abria o prospecto e dizia, olha quem comprou e assinou. Quando eles viam Dom Lucas, imediatamente eles não questionavam. Eles iam no cofrinho, tiravam o dinheiro e diziam, quanto é? Tome aqui, eu quero um. Se eu fizesse qualquer outra coisa na vida, eu jamais alcançaria. E conversando com ele, ele escrevia vários artigos na coluna, nos jornais de domingo, e eu perguntava para ele, perguntei uma vez, Dom Lucas, o senhor não é casado, o senhor escreve tão bem para a família. Ele disse assim, muitas das coisas que eu li é um livro de uma autora da sua igreja. E se você for na minha biblioteca, eu tenho todos os livros de Ellen White. Nossa, gente. Isso é incrível.
Você percebe, né? Nós temos um público muito grande que aprecia os nossos materiais, valoriza esses materiais que são bons para nós. E aí vem um indivíduo que nasceu ontem e acha que não precisa disso aqui, que não é comportado importante para você, amigo. Pastor Gabriel, se você despreza a comportagem, despreza o espírito de profecia. Porque quando eu olho um livro como esse, por exemplo, Grande Conflito que será entregue nos lares, para mim, depois da Bíblia, é o livro mais extraordinário que existe. Sim. Quando nós vemos o poder de um comportor, de bater numa porta, eu tenho o maior respeito. Eu jamais neguei uma oferta de um comportor, jamais. A assinatura da minha filha, da nossa amiguinha, eu faço com comportores. Eu podia fazer diretamente. Porque o respeito que eu tenho por esses homens de fé. Nós temos um salário fixo todo mês. Sim. Nós temos. Esses homens não, eles vão trabalhar pela fé. Por isso eu repito: todo jovem, vocês estão entendendo? Todo jovem adventista deveria ser comportor ou passar no colégio interno. Vocês vão ver o que é lutar com Deus, o que é brigar com Deus, o que é sentir o sentimento de Jacó, naquele momento que ele lutou com Deus. E você vai ver Deus te provar. Quando você imaginar que não tem mais vez, não tem mais condições, Deus faz um milagre. Eu já comportei 30 dias comendo arroz, papado, porque a gente não tinha condições de comprar mais nada. E a gente chorava e dizia assim: Senhor, o Senhor não me quer no colégio, o Senhor não me quer, eu não vou voltar. Faltando uma semana, Deus abriu as portas, que a gente chorava, dizendo: me perdoe, Senhor, a minha falta de fé. Não existe, no ministério, eu nunca tive essa experiência como eu tive na comportagem. O grande problema, pastor, ao meu ver, é que às vezes muitos de nós, jovens, que poderiam estar comportando, estão, na verdade, procurando uma certa facilidade. Isso é difícil. Isso é complicado. Se você está buscando um atalho para a sua formação pastoral, você está tolindo pontos importantes que eram necessários para o teu crescimento. Entende? É como se fosse um processo natural. Quando você se forma e você se torna pastor, aqui na Igreja Adventista, você tem mais 4 anos que você é avaliado, até, você é aspirante, tá? Até você ordenado. E esse período de avaliação, ele é fundamental para o seu crescimento, para ajuste, para o seu amadurecimento. Então, você não faz todos os ritos, você tem algumas atribuições que são limitadas, e eu acredito também que antes da formação, né, de vir para esse processo, no estudo teológico, você cresce teoricamente, e a comportagem é essa vivência prática. Da mesma maneira que seria incoerente você ser recebido no campo e ser ordenado ao ministério sem passar pelo aspirantado, seria ruim para o seu desenvolvimento, para a sua formação, para o seu amadurecimento. Seria ruim também que se lá no colégio você não fizesse evangelismo no terceiro ano, você não passasse pela experiência da comportagem, você negligenciasse esses passos importantes que estão no teu currículo, né? Eu sei que o colégio lá é obrigatório você comportar 2 férias, mas você tem 8. Então você pode não apenas comportar nas 2 que são obrigatórias, mas comportar nas 8, em 7, em 6, entende? Você pode viver uma experiência que vai com certeza contribuir para você, para sua formação. Eu conheço muitos, Gabriel, como o Dr. Milton Afonso, por exemplo. Ele comportava, ele conseguiu sustento para voltar para a escola, e Deus o inspirava tanto que ele comportava para ajudar outros alunos. Imagine que alegria. Irmãos, amigos, quem vai terminar esta obra antes da volta de Cristo? Publicações. Está escrito, está revelado. Se nós sentássemos aqui, Gabriel, nós dois, a irmã White aqui, pergunta para ela: irmã, qual o conselho que a senhora daria para um estudante de teologia, alguém que quer ingressar na faculdade de teologia? O que a senhora faria sobre a comportagem? Eu tenho certeza, porque está nos escritos dela, que ela dizia: é essencial. É vontade de Deus e é plano de Deus. Você pode até ter como se sustentar de outra maneira. Você pode ser até muito rico, não precisar fazer mais nada. Vai comportar. Vai ter experiência. Se nós perguntássemos ao próprio Jesus Cristo hoje o que é que ele acha disso, ele dizia: são os livros nas prateleiras que vão terminar a obra, que as pessoas vão pegar e vão abrir os livros. Eu tenho um amigo de infância em Salvador, que ele é neto de japonês, e as irmãs dele estavam, e uma vez eu dei para eles um grande conflito. Depois de muitos anos, eu reencontrei, fui na casa dele, e quando eu vi, o livro estava na estante. Eles me questionaram sobre o livro, fizeram um monte de perguntas. Ele disse: Paulo, anos esse livro ficou aqui, você nos presenteou, nós nunca lemos. E nós começamos a ler e alguma coisa mexeu comigo. E eles começaram a perguntar, eu comecei a falar, a mãe dele hoje é adventista.
Que bênção, milagres. Pastor, eu ia perguntar aqui para o senhor quais lições você aprendeu da comportagem, mas eu já vi que você já citou algumas. Mas só para dar tempo aí de quem está assistindo, colocar no papel, numerar algumas lições, o senhor poderia repetir para nós assim, algumas lições que o senhor aprendeu assim, para a sua vida na comportagem? Ok. Meus irmãos e amigos, a primeira delas é a lição de fé. Lição de É a fé. lição de fé. Eu já saí do IAN até Belo Horizonte 24 horas sem R$ 1 no bolso. E quando nós estávamos fazendo teologia, nós tínhamos a missão da comportagem e também a obrigação de vender algumas coisas para ter o que trazer para o colégio para sustentar, para poder continuar o curso. Sim. Isso daí a gente não vai enganar ninguém, não vai pintar. Essa é uma realidade, mas a prova de fé para mim foi a mais forte. O relacionamento com as pessoas. Você olhar nos olhos, você está ajudando um colega, porque poderia ser egoísta, ou qualquer um pode ser egoísta, dizer assim, não, eu vou comportar, e o que eu ganhar é para mim, eu vou comportar sozinho. Eu nunca vi isso. Geralmente você vai e chama um colega, vamos juntos, vamos nós dois, então é o dobro que você tem que conseguir. Então essa parceria, esse relacionamento, você ora muito, você chora com Deus, você busca a vontade de Deus, você precisa entender a fé, você não sabe do amanhã. E quando você chega no ministério, quando você diz assim, eu passei pela comportagem, você fala com orgulho santo. Não estou desprezando qualquer outra forma, mas quando você passa, é mais completo. Eu diria que você sendo um pastor, você sendo um comportou tem alcance muito maior do que um pastor tem. Inclusive está escrito isso no livro de profecia. Sim. E se você é um pastor e se forma em teologia, você nunca comportou, você não está completo. Alguma coisa faltou. Uma coisa faltou. Então, fé, perseverança, essa confiança em Deus que é desenvolvida. Habilidades, por exemplo, talvez até se eu conheça o interior da minha cidade, eu sou de Governador Mangabeira, do lado ali da Fátima, né? Muitos fizeram prática pastoral naquela região, naqueles interiores ali, Queimadas, em Cruz 1 e tal, alguns pioneiros da igreja naquele pedacinho ali de terra. E eu vim de um lugar bem simples e muito tímido mesmo, dificuldade de me expressar, de falar em público, e isso foi desenvolvido na comportagem. Só que não me ajudou apenas na comportagem, me ajudou hoje no ministério. Já pensou, como é que eu seria um pastor hoje que não conseguisse ir diante de um púlpito falar? Que eu não conseguisse parar de frente de uma câmera para pregar? Então, de fato, são habilidades que foram desenvolvidas na comportagem. Pastor, você já contou aí, acho que 2 experiências bonitas, mas eu queria pedir para o senhor contar uma outra experiência que foi marcante para o senhor na comportagem, quem sabe ali no seu início, quando o senhor começou, e que o senhor falasse para nós aqui, porque alguns estudantes de teologia são casados, outros são solteiros. Quando o senhor começou lá durante o seminário, o senhor já era casado, estava solteiro? Se era solteiro, tinha amigos que era casado e também comportava, mesmo sendo casado, tendo a responsabilidade de sustentar a esposa ou filhos? Sim. Quando eu fui fazer teologia, eu namorava com minha esposa, eu não era casado, eu tinha uma mercearia. E pra você ter uma ideia, eu vendia mercearia para comportar. Por isso que eu falei que eu comportei 7 férias, que nas primeiras férias eu não comportei, porque eu vivia do sustento da mercearia, que cuidavam dela em Salvador. Mas depois eu falei, não, eu vou enfiar a cara na comportagem. Eu tenho amigos, e tinha pastores na época, como existem muitos outros, que tinham 3 filhos. E ele precisava trabalhar para o sustento dele, para voltar para a faculdade, para pagar a escola dos 3 filhos, e um aluguel, e ter uma mulher para sustentar. E Deus nunca faltou. Nunca. E eu já vi histórias extraordinárias. Eu posso citar uns 2 ou 3 colegas, inclusive eu comportei com um de Salvador, que ele tinha um Fusca na época. E ele chegou, vendeu o Fusca, e todo o dinheiro que ele tinha do Fusca ele comprou de livros. E ele falou, Deus vai me ajudar. E em 3 meses ele vendeu todos os livros. E eles voltavam para o colégio. Quem tinha carro na nossa época no colégio que era teologando, quem era comportou. Então é uma coisa de fé. Muitos ficam assim, eu vou, eu não vou, vão me iludir, não vai. Amigo, você e Deus. Se você tiver coragem de falar, alguém vai ter coragem de ouvir. Gabriel, o evangelho é loucura. Paulo diz que é loucura. Como é que você vende livro numa época que ninguém quer comprar livro? É Deus. Não tem outro argumento, não tem técnica, não tem. Ajuda 100%, ajuda muito, perdão. Mas tudo é feito porque é vontade de Deus. Quem está com. Eu acho que Deus designa anjos especiais para os Isso mesmo. comportadores, para os estudantes de teologia, para estarem conosco. E quando você começa a ver os milagres que Deus faz, por exemplo, eu fui fazer teologia, eu namorava com minha esposa, no 3º ano, no começo do 4º ano nós casamos,
tudo o que eu tive, inclusive o vestido de noiva da minha esposa, foi de comportagem. Nós juntamos um pouquinho, eu dei para ela uma coleção de belas histórias, na minha época, pastor Marcos Nardi, lá em Belo Horizonte, ele falou, se vocês venderem 10 coleções, uma é sua. Nós vendemos 20. Eu e o Judson, o pastor Judson, e nós ganhamos 2. Voltei, não tínhamos dinheiro para comprar o vestido de noiva dela, alugar o vestido de noiva. Vendi mais um livro e alugamos. Então, tudo que eu olhava para casa, eu dizia para ela, esse sofá foi comportado, essa geladeira foi comportagem. Irmãos, não é sua força, não é sua técnica ajuda. Mas você vê, não é um vendedor. Nós não somos um vendedor comum que tem técnica. Existem vendedores extraordinários que, se você colocar na mão dele um livro, ele não vai vender nada. É Deus, é fé. A maior lição de todas é Deus, é sentir a presença de Deus. É de madrugada você levantar chorando, ir para o quintal chorando, ajoelhado, e você sentir paz. E no outro dia, ou 2 dias, ou 3 dias depois, Deus abre as portas de uma maneira tão extraordinária que você diz assim, meu Deus, me perdoe, eu nunca imaginaria que o Senhor faria uma coisa tão simples dessa forma. E você achando que não vai. Quando você volta para o colégio, você reunir com a turma, você contar as experiências, eu falo, eu repito, um pastor não é 100% completo se ele não passou por isso. Ele não é. Pastor, já encontrei jovens que falam assim, olha, se durante as minhas férias eu não comporto e talvez eu faça o evangelismo, eu consigo colher, ver o fruto daquele evangelismo no final das férias, né? Que é o batismo, a decisão das pessoas. Mas na comportagem eu não vejo esse fruto. E alguns entram em conflito, né? A venda, evangelismo. O senhor soube de uma pessoa que você vendeu o material, comprou literatura. O senhor até citou a mãe de um rapaz que recebeu grande conflito, né? É um exemplo disso. Mas há alguma outra história de alguém que adquiriu o material, que comprou e desceu as águas tempos depois? E o que o senhor diria para essa pessoa que gostaria de ver o resultado imediato, mas a gente sabe que não é de imediato, que a obra que está sendo feita é uma obra de atuação do Espírito Santo no coração da vida das pessoas? O que o senhor falaria para essa pessoa? Exatamente. Olha, eu conheço várias histórias de pessoas que compraram um livro, até para vou ajudar você como estudante, e compraram um livro e Deus abençoou. Você tem uma ideia? Nós estávamos comportando em Camaçari. Você deve conhecer ele, perto da cidade Bahia. boa. Eu, pastor Wellington e o pastor Robertson. Eu estava ingressando no curso de teologia e eles estavam comportando e me chamaram. E o Robertson tinha um Fusca vermelho. Nós começamos a abrir empresas em Camaçari para trabalhar. E na hora do almoço nós paramos num terreno baldio para nos alimentar. A polícia chegou. Os policiais vieram armados, desce do carro, desce todos os 3 do carro, nós descemos. Eles deram um tapa no pescoço, coloca a mão em cima do carro, nós colocamos, eles revistaram. Estão fazendo o que aqui? Nós estamos vendendo livros. Ele falou, para de falar mentira. Aí nós falamos assim, que se você quer abrir aqui o capô do carro, quando abriu estava lá um monte de livros. Aí eles revistaram, não viram nada. O policial disse assim, a ordem que nós tínhamos era descer atirando. Porque 3 marginais em um Fusca vermelho estão nessa área assaltando. Só que a placa do Fusca não é que relataram para nós. E quando um segurança ali, aí o segurança deu um aceno, estava olhando e viu vocês pararem aqui, eles pensaram que era assalto. E nós estamos vendo vocês fazendo a obra de Deus. E nós choramos amargamente. E nós demos um livro para cada um deles. Nós fomos libertos naquele dia pela mão de Deus. Eu nunca vou esquecer isso. Eu fui na casa de um homem muito rico. Nós demos palestra na igreja em Belo Horizonte. E a esposa disse, por favor, eu preciso comprar essas belas histórias para o meu filho. E nós chegamos na casa dele, acho que foi o dia que eu mais chorei, talvez foi uma das experiências mais fortes da minha vida. O marido dela muito rico, nós chegamos no elevador, abriu o elevador, estava na sala da casa. Um milionário, um empresário grande. Ela era evangélica, ele não era. E ela falou, eu preciso salvar meus filhos. E nós demos a oferta, ele falou assim, não tenho condições de comprar. Nossa. E eu olhei para o colega e falou assim, nós vamos dividir de 10 vezes para você. Ele falou, não tenho condições. Nós terminamos em dividir de 50 vezes de R$10. Ele disse, eu não tenho condições de comprar. Eu falei, amigo, olhe para nós e diga assim, eu não quero comprar. Você me convence, mas dizer que não pode, você pode. Ele falou, não quero comprar. Eu falei para ele, espero que futuramente você não chore pelos seus filhos. Eu não estava ali para vender um livro. Eu estava ali para salvar uma criança. Eu não sei o destino dela. Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu cheguei em igrejas, por exemplo, pastor Gabriel. Eu nunca vou esquecer desse detalhe. Lá em Belo Horizonte, como eu falei, eu comportei 4 férias em Belo Horizonte, as outras em outros locais. E um dia eu cheguei numa igreja evangélica e falei assim, quantos? Só as crianças, por favor, respondam. Só as crianças. E os pais ficaram, vou dar um presente. Quem foi o homem mais forte do universo?
Eles gritaram, He-Man, Superman, um monte. Nossa. E os pais riram, e quando os pais terminaram de rir, eu perguntei para eles, de quem é culpa deles não saberem que este homem foi Sansão? Aí os pais assustados. Eu falei, o que nossos filhos... E hoje, 25, 6, 7 anos depois, nossos filhos não têm contato com nossos livros, nossos filhos não têm contato com a Bíblia, ou nossos filhos não têm... Eles têm assistido e visto coisas que estão levando para um lado contrário. E nós, pais, somos responsáveis. E eu nunca vi uma igreja com tanto material como o nosso. A minha filha nasceu, tem livros para eu ler. Tem livros para eu ler para me casar, o lado adventista. Tem livros para eu ler como criar meu filho, a orientação da criança. Quando meu filho está ali, tem desbravador, tem aventureiro, tem classe de escola sabatina, tem livro para jovem, tem livro para casal, tem livro para adulto, tem livro de saúde, tem livro para educação, tem tudo. Eu nunca vi, não vou ver uma igreja com material tão rico como nós temos. E eu pergunto, o que nós estamos fazendo com nossos livros? Enfeitando estantes? Estão em nossos corações? Nós entramos entregando às pessoas. Olha o impacto e esperança que nós teremos agora. Sabe quantos milhões e milhões de livros serão entregues? Sabe o que colocar na mão das pessoas? Se nós pensássemos em ganhar dinheiro, nós não doaríamos um livro ou não compraremos por R$1,50. O que nós estamos preocupando é a salvação. E quando alguém lê, o mesmo espírito que inspirou ela a escrever está do lado da pessoa para a pessoa entender. Então, eu já vi histórias extraordinárias, coisas extraordinárias que Deus fez. E Deus prova a nossa fé. Então não vai pensando assim, eu vou chegar lá, só vou sorrir, vai ser muito bom. Não vai. Não vai. Nós vamos só orar porque Deus faz assim. A gente chora, a gente ora, a gente luta com Deus. Isto é crescimento espiritual. E no ministério, se eu não passei por isso, eu estou, repito, incompleto. E aí você acaba sofrendo depois no ministério, porque vem a vivência, os desafios, as diferenças. Ou você acha que todo mundo vai te amar no ministério? Toda a igreja, todos os irmãos vão, ou eu amo o meu pastor. Você vai lidar com situações, com episódios que você vai ter pessoas que não vai gostar de você. Você vai se frustrar em alguns momentos. Mas se você não sabe lidar bem com a frustração, com desafios, você pode achar que seu ministério acabou, que você está só, que você está abandonado, enfim. Então, é uma coisa que fortalece. E outras coisas também que é importante, esse ano nós temos Impacto Esperança. Então, pode ter certeza que por aí, em algum lugar desse mundo, desse Brasil, tem pastor desesperado sem saber como é que faz para convencer a igreja a distribuir o livro. Amigo, se você tirar a xerox aqui desse livro, não sei, são 300 páginas, não sei quanto que você vai gastar na xerox hoje. Eu sei, não, R$1,50 para a igreja, para impactarmos, para doarmos para as pessoas. E se não conseguir convencer a quem trabalha com você, você precisa distribuir literatura, você precisa abençoar vidas. E é triste. E Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Eu lembrei de um detalhe. Eu tenho 26 anos de ministério. Durante o meu ministério, eu nunca comportei. Eu nunca mais voltei a comportar. Então alguém diz assim, eu faço conferência todos os anos, eu faço conferência evangelismo todos os anos. Tem anos que eu faço 3 evangelismos de 40 noites, de 20 noites, de 30 noites. Porque faz parte do meu ministério. Mas se eu não tivesse uma experiência com comportagem antes, que eu acho que eu poderia, eu já pensei várias vezes, eu vou pegar 15 dias das minhas férias e vou comportar. Eu vou juntar um comportor, eu vou ajudar um comportor, eu vou estar com ele para fortalecer a minha fé, para dar um exemplo. A minha filha agora, ela chegou para mim no final do ano e falou, pai, ela formou no 3º ano, ela falou, pai, eu queria comportar, queria ir para Formosa com a equipe de comportagem. E quando eu olhei para ela, eu falei, meus olhos encheram de lágrimas. E eu pensei, eu vou passar 15 dias ou 20 dias com minha filha na campanha. Eu já pensei várias vezes isso, para comportar junto com ela. Porque depois que eu virei o ministro, eu nunca mais fiz. Então veja como isso é importante. Então alguém pode dizer, mas é muito melhor fazer uma conferência, um evangelismo, e eu não deveria nem dizer isso, porque eu sou da área, né? Do que a comportar, não. É tão importante quanto. Porque depois que você entra no ministério, quantos comportaram? Poucos. Então vejam como isso é importante para Deus. E eu repito, quem vai terminar a obra do evangelho são as publicações nos lares. Isso mesmo. Amigos, nós estamos chegando ao final de mais um podcast. Estamos felizes com a sua companhia até aqui, pelas histórias inspiradoras, pelas lições aprendidas até aqui. E o recado foi dado assim com maestria. Comportagem é uma necessidade para nós que queremos trabalhar nesse ministério, queremos viver e nos dedicar ao ministério. É necessário, precisamos mesmo, sabe? É o cumprimento profético que
que pode acontecer na nossa vida, sabe? No nosso início lá na nossa igreja, para você ser um ministro, começou a partir de George King em 1888, você precisaria comportar, só que era bem mais desafiador, você tinha que ir para um país onde não tinha presença do evangelho, e você começava lá em outro país. Exatamente. Era muito mais desafiador. Hoje você pode fazer esse trabalho perto da sua casa. E, Gabriel, eu vou falar especialmente para aqueles que estão fazendo teologia ou vão fazer teologia, procure saber como foi que começou a obra do evangelho no Brasil. Procure saber como foi que começou a obra do evangelho na América do Sul. Existem histórias extraordinárias. Se Deus usou bêbados para entregar um livro ou trocar um livro por bebida, depois que ele saiu de um navio, o que é que Deus não faria na sua vida? Imagine o que Deus não fará na sua vida. Então vejam que essa obra é extraordinária para Deus. Essa obra está no coração de Deus. Essa obra é ideal de Deus. Eu posso pagar o seminário como qualquer outra coisa, como eu falei, mas não é tão completo, não é tão desafiador, não é tão gostoso. E mesmo que você não precise comportar para poder pagar a sua mensalidade, por exemplo, participe dessa experiência. Eu, como diz na Bahia, dou minha cara tapa se você participar uma única vez. Você vai ficar viciado nisso. Você vai ver como é gostoso. Você vai ter histórias para contar durante todo o seu ministério e o resto da sua vida. Do seu desafio com Deus, do seu momento com Deus, da sua fé com Deus, da provação que Deus fez na sua vida. Isso nos amadurece profundamente para viver o ministério que nós vivemos hoje. Isso é certeza. Amém. Que bênção. Amigos, Pastor Paulo, muito obrigado por sua companhia, por aceitar o convite, está convidado para retornar para a gente tratar aqui de outros temas, tá certo? E você que nos assiste, não esquece de compartilhar com seus amigos, de dar um like, tá bom? E continua seguindo a gente, recebendo mais conteúdos aqui que vai contribuir para o seu avanço, para a sua formação pastoral, para a sua vida no Ministério de Publicações, para o seu crescimento completo. Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo episódio.